Já te perguntaram qual é o seu plano B? Muitas vezes, pessoas que seguem uma carreira nas artes são questionadas se é que eles têm um plano B ou se tem um plano alternativo. Aqui nesse podcast, no Plano A, a gente vai falar sobre o plano que você realmente quer seguir. Eu sou Beatriz Lascura, eu sou atriz. E eu tô criando esse podcast para ser uma comunidade que eu não tive quando eu comecei a minha carreira. Aqui hoje eu tenho com vocês Regina Lescura, minha mãe. Ela é uma coach certificada pela Coaching Federação Internacional. E ela é uma pessoa que tem me ajudado muito na minha carreira artística. E eu quero poder entrevistá-la hoje para ajudar vocês como ela me ajudou. Então aqui temos Regina Lescura, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Obrigada por vir pela segunda vez no meu podcast. Hoje eu queria conversar com você sobre o preço de não seguir o seu sonho. Porque eu acho que muita gente tem essa ideia que se você seguir uma carreira mais segura ou um plano que é visto como o normal, significa que não vai ter problemas, não vão ter dores, vai ser algo mais fácil. E eu queria conversar com você sobre isso. Eu acho que é uma boa pergunta. E a minha tendência é achar que isso não é 100% verdade, né? Você seguir um plano que é mais tradicional, vamos dizer assim, não significa que você vai ter sucesso e que as coisas vão ser fáceis para você. E você sempre vai ter algo adicional para que você vai ter que lidar com, que é, eventualmente, você tá usando o seu tempo, né, para fazer uma coisa que você não gosta, que não é a sua natureza. E isso me preocupa um pouco, porque o tempo da gente é limitado, na Terra, né. Então você trabalhar de segunda a sexta para poder desfrutar do sábado e domingo, pensando: "Puxa, que passe rápido, que chegue a sexta-feira rápido", é como se você tivesse querendo que a sua vida passasse rápido, né. Então, na minha concepção e do que eu tenho visto também, na minha própria vida e com os meus clientes, você ter uma carreira tradicional não significa que você não vai ter também dificuldades durante essa carreira. E se você não gosta do que você faz, ainda tem esse adicional que eu te falei, né. Sim, uma coisa que você fala que sempre me ajudou muito a entender tudo isso é que quando você escolhe uma carreira, você escolhe as dores daquela carreira também. Então, se eu escolho uma carreira de atriz, uma carreira artística, quais são as dores? Vai ter muita rejeição, vai ter muitas incertezas, mas no final do dia eu estou indo atrás do que eu amo, porque não é. Eu acredito que não tem ninguém que tá seguindo a carreira de ator, uma carreira artística, que não ama isso. Tipo, é uma carreira que é escolhida por puro amor. Ninguém escolhe atuação por causa que não é por causa do amor. E eu acho que é isso que, assim, que a gente tem que escolher as dores, porque não é só porque eu escolhi um trabalho CLT que não vai ter nenhuma dor. Só porque é um caminho que talvez seja um pouquinho mais linear que não vai ter nenhuma dor. E eu acho que é uma coisa interessante, porque no teu caso, por exemplo, desde você muito pequenininha, a gente via essa tendência, você não brincava com a boneca, você brincava de teatro. Eu lembro que no grupo dos seus amigos, no prédio que a gente morava, Nossa. a gente descia, os pais eram chamados para descer, porque ia ter uma apresentação de teatro, né. E aí vocês faziam, e sei lá quantas crianças tinham ali, 10, Sim. 12, eu não sei. E nenhuma daquelas crianças, né, seguiu essa carreira, o que Não é significa nem que eles seguiram, é que eles não queriam eles não aquilo. queriam. Mas eu mesmo assim, eu pegava todos eles e eu colocava eles junto e falava: "Não, hoje a gente vai gravar o filme de Harry Potter". Eu lembro que a gente gravou uma vez. Eu lembro. Porque a gente foi pra Disney e a gente tinha as capas de Harry Potter. E eu fazia todo mundo lá do apartamento fazer danças, assim, eu coreografava danças. Eu criava Exato. Então era coreografia. uma coisa, assim, mesmo que eles não como eles para eles tudo bem, era uma brincadeira. Eu acho que para você desde o começo era evidente Sim, que você sentia muito prazer fazendo aquilo, era aquilo que você queria fazer, né. sim. E a gente tá falando de você pequenininha, assim, eu lembro de você, assim, 2, 3 anos, já muito ativa nisso, assim, falando com todo mundo.
esses episódios que a gente tinha das apresentações no prédio. Sim. Então, assim, é uma coisa que eu via, sempre vi que você é onde o seu olho brilha, né. Sim. Eu acho que, assim, tem muita gente que talvez segue essa carreira artística, porque tem essa ideia de querer ser rico e famoso, né. E eu acho que isso é uma coisa muito complicada, porque tem muitas formas de ser rico e famoso, especialmente hoje em dia, com influencer, com online, com, né, com redes sociais. E eu acho que isso acaba sendo muito complicado quando uma pessoa quer ir atrás desse mundo artístico só por causa dessa coisa, dessa fama. Porque se esse fosse o meu objetivo, a fama e o dinheiro, eu já teria desistido anos É. atrás. E eu acho também que é muito mais fácil você ganhar dinheiro fazendo aquilo que você gosta, porque você só pode ser bom, muito bom, naquilo que você gosta. Uhum, Você pode ser até bom no que você não gosta, se você der o sangue, energia, saúde mental e tudo, você consegue ser relativamente bom no que você não gosta, mas uhum. excelente você nunca vai ser. É. E vamos falar um pouco sobre você. Uhum, Você trabalhou no mundo corporativo a sua vida inteira. uhum, E recentemente você fez uma transição de carreira e você criou a sua própria companhia. uhum. E você agora está fazendo outplacement com pessoas e ajudando pessoas a conseguir um emprego e com coaching executivo. Como que tem sido isso para você? Como você, assim, tem se sentido mentalmente, saúde mental? Como tem sido essa transição para você? Hum, boa pergunta. Algumas coisas eu percebi nessa transição. Primeiro, foi uma transição que para mim ela não foi uma surpresa. Eu não cheguei em um determinado momento da minha vida que eu falei: "Nossa, o que que eu vou fazer agora?". Eu sempre soube o que eu gostava, e eu gostava de desenvolvimento de pessoas, eu Uhum, gostava de coaching, eu gostava de trabalhar junto com pessoas que querem crescer. Então sempre gostei disso. Mas o meu trabalho me permitia fazer isso parcialmente, uhum, porque trabalhando em marketing era mais sobre números, resultados, estratégias, era isso. Que eu sempre fiz, gostava, mas não amava, mas gostava. E fui crescendo nisso. O problema de você ser bom naquilo que você não ama é que você vai crescendo, vai ganhando vai ganhando dinheiro. dinheiro. E aí fica muito é o que a gente chama de algema de ouro, né. É muito difícil você fazer essa transição. Como é que você tira essa algema, Uhum, sendo que ela é de ouro? Então você uhum, vai crescendo, nisso. Mas eu sempre soube do que eu gostava. Quando chegou o momento certo para mim de fazer essa transição, eh, eu percebi 2 coisas. Primeiro, eu achava que eu era workaholic, porque o meu trabalho demandava isso. E eu percebi que eu sou workaholic, porque eu sou workaholic, né. Eu trabalho muitas horas, eu trabalho às vezes até 10 horas da noite, 11 horas da noite, sábado, domingo, feriado, o que seja, 5 horas da da manhã. manhã, A gente tem uma piada uma aqui, piada na nossa interna, casa aqui, a gente sempre fala: "Hoje a gente vai trabalhar até até às cinco cinco horas horas da da manhã. manhã". Não sei se alguma vez a gente ficou, mas até às Acho que 2 a gente não. já ficou. A gente já ficou. É, mas o meu ponto eu trabalho mais horas, mas aquilo não lógico que eu fico cansada, mas aquilo não acaba comigo. Eu ainda estou trabalhando com satisfação, mesmo em todas aquelas horas. Então é muito importante que você faça o que você gosta, porque na verdade é o tempo de vida que você está gastando ou investindo, num determinado trabalho. Então, acho que, eh é importante ter gostado do que você faz. E muita gente também não sabe, né. Uhum. Não sabe o que gosta, não tem tanta essa claridade que você Isso tinha, é outro essa ótimo clareza. ponto, né. É. Porque acho que se você já sabe, eu acho que, assim, essa é outra coisa, se você sabe, nasceu sabendo, eu acho que isso é ainda mais importante É um sinal. que É. você faça o que você nasceu pra fazer. Porque que nem você falou, a vida é muito curta.
E tem pessoas que passam muito tempo não sabendo, e depois eles entendem. Se você já sabe, tipo, você meio que já tá na frente de muita gente, E eu nesse acho que tem aspecto. que tomar muito cuidado. Acho que você já falou sobre, essa questão de escutar o feedback dos outros, né. Tem que tomar muito cuidado. Eu, por exemplo, eu enfim, vou falar. O meu irmão me deu um conselho quando eu tinha 17 anos. Uhum. Para não fa Eu falei: "Ó, eu quero fazer a faculdade X", nem vou falar qual é o curso, porque eu não quero gerar aqui, Polêmica. polêmica. Não, Mas se eu quero polêmica é bom. fazer o curso X. E ele falou assim para mim: "Não, não faça o curso X, porque esse curso você não vai conseguir se sustentar, não vai dar dinheiro. Faz um outro curso, faz uma outra, Profissão. faculdade, Uhum. profissão". E eu ali segui o conselho dele, mas ele não sabia nada sobre o curso X que eu queria fazer. Não sabia Ele nada de assumiu, nada. né? Não, assim, ele não era da área dele, assim, Sim. né, e eu não fiz o curso e até hoje eu me arrependo, porque era o curso que eu deveria ter feito. Que era o curso que teria me colocado mais perto no desenvolvimento de pessoas. Então a minha carreira, eu levei 30 anos para fazer 40 horas por semana do que eu gosto, né. Uhum. Eu podia ter feito isso antes. Sim. Então eu levei 30 anos para começar uma segunda carreira, para me dedicar ao que realmente eu gosto, porque eu segui um conselho. Agora o conselho dele foi por mal? Não, o conselho dele foi por bem. Ele era a melhor pessoa para eu perguntar esse conselho? Não, ele não era, Uhum. né. Então eu acho que, eh, se você tem alguma coisa que você gosta, e todo mundo no fundo sabe do que gosta. Alguns são mais evidentes, outros não. Mas se você tem alguma coisa que você gosta, segue esse fio da meada que você Uhum. encontra. É, uma coisa que você também já falou é que a chance de dar certo em uma coisa que você está fazendo que você gosta, já aumenta por si Muito, só. muito. Por si só. É. É, uma coisa que eu gostaria de te perguntar, é para pessoas que talvez estão nesse momento de fazer uma decisão, que eles vão fazer, qual profissão eles vão seguir. Como que se uma pessoa, assim, não tem recursos e realmente precisa, né, ganhar dinheiro. E a gente sabe que a atuação é uma carreira que não necessariamente você começa a ganhar dinheiro no momento que você escolhe. Uhum. Como que você acha que a pessoa pode, assim, ter esse mindset de como que eu posso visibilizar isso e não Viabilizar. viabilizar? Uhum. Como que eu posso viabilizar e não se eu posso ou não? Essa é uma pergunta excelente, né. Então, tudo parte de como você pergunta para você mesmo, né. Então a sua pergunta é: "Puxa, eu devo ou não", quando você pergunta: "Eu devo ou não seguir esta carreira que eu tenho interesse?", a resposta pode ser sim ou pode ser não, né. Quando você pergunta: "Como eu faço para fazer isso acontecer?", automaticamente você vai buscar na sua cabeça soluções, porque Uhum. não existe a pergunta não é sim ou não, a pergunta é como, né. Então, esse tipo de atitude eu vejo muito com os meus clientes, né. Então, assim, muitas vezes eles vêm, com a pergunta errada. Então a pergunta certa, nesse caso de uma mudança de carreira, é: "Como Uhum. eu posso fazer para viabilizar a minha mudança de carreira?". Eu acho que um outro ponto que você me falou que foi outro aprendizado com você, é que sempre tem opções. Podem ter certos momentos na nossa vida que a gente tá, assim, com a cabeça a milhão e a gente só tá vendo uma opção, mas eu sempre percebi que se eu respiro, tomo um tempo e eu começo a realmente pensar na situação, talvez de uma lente diferente de: "Ai meu Deus, vai acontecer uma coisa comigo, ai meu Deus", você automaticamente começa a criar opções e coisas diferentes. E isso eu acho que também acaba sendo um pouco complicado para o artista, porque acho que a gente é muito tipo assim, é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que ir pra faculdade, conseguir um teste, conseguir esse teste, não sei o quê, e assim, mas não é assim, tem milhares de caminhos, assim. Uma coisa que eu amo de fazer, eu acho que você também gosta Uhum, muito, é de ler biografia de pessoas que você admira. uhum. E existem, assim, milhares de biografias de atores que eu já li e nenhuma é a mesma. Nenhuma carreira, literalmente, nenhuma história acaba sendo a mesma história. Então não se compare com a É, jornada de outra pessoa. Isso eu acho que é outro tópico que eu tenho que falar no é. podcast, mas
Isso acho que acaba sendo complicado essa comparação, porque pensando, por exemplo, quando o seu irmão falou isso com você, meu tio, falou com você sobre seguir essa carreira, ele provavelmente estava comparando com o que era normal, o que ele via que dava dinheiro, o que deu dinheiro pra ele. Então, tipo, acaba tendo é muita coisa que acaba juntando em um, É. né. E isso eu acho interessante, essa coisa das opções, você tem muita razão. E por isso que é importante você ter uma comunidade onde você possa discutir e que a pessoa vai falar a sua língua, né, que cem você por pode cento. entender quais são as outras opções, porque às vezes você não está vendo, mas alguém que passou por algo similar, ou que está passando por algo similar, ou conhece alguém, vai te dar ideias de outras opções. Então participar de comunidades, de áreas de interesse que você tem, é onde você vai poder encontrar mais ajuda. Sim, 100%. E essa ajuda vão vir de pessoas que realmente entendem, né. Que nem você falou, um conselho de uma pessoa que te ama, mas talvez que não entende, talvez vem de um lugar bom, mas talvez não é o conselho que você necessariamente tenha que seguir. É uma coisa que eu acho que é um grande erro nessa sociedade também, em não seguir um caminho nas artes, é o erro de achar que seguir um caminho seguro vai te poupar para sofrimento. Porque não é só porque eu segui um caminho seguro que pronto, é isso, eu vou estar feliz, vou ganhar dinheiro e, tipo, não é assim, vem que nem a gente falou no começo, o caminho que você escolhe vem com dores, não importa se é um caminho nas artes ou não, é só sobre escolher quais são as dores que você mesmo quer Você seguir. está disposto a seguir. Sim, exatamente. Eh, uma coisa interessante também é a coisa do dinheiro, né. Porque a gente não compra as coisas, você já falou isso muitas vezes, a gente não compra as coisas com o dinheiro, a gente compra as coisas com o nosso tempo, né. E isso é uma coisa que é, assim, pra pensar, porque sim, dinheiro é muito importante, mas que nem você já teve essa conversa várias vezes comigo, que a gente tá comprando isso com o nosso tempo, então o que que eu vou sim, eu vou passar, que nem você falou, a semana inteira, querendo que passe logo pra eu no fim de semana estar feliz e usar o dinheiro que eu gastei, ou prefiro fazer algo que me deixa feliz, que eu posso tentar realmente, né, ganhar dinheiro fazendo algo que me deixa feliz e depois É. continuar feliz, não esperar o tempo passar pra estar feliz. Eu acho que, primeiro, dinheiro é importante, é um Sim, fato, sim, né, porque dinheiro traz, na minha concepção, felicidade sim, porque te dá conforto, te dá possibilidade de conhecer lugares, te sim. dá quero comer bem, vou comer bem, quero comprar uma roupa, vou comprar, ou seja lá o que for, ajudar mais pessoas, então acho que o dinheiro, ele é importante, mas acho que tudo vem de um equilíbrio, né. E acho que não existe preto e branco, sim ou não. Eh, n Quando se trata desse tema, né. Então você pode sim estar trabalhando para ganhar dinheiro porque você precisa, mas use o seu tempo de uma maneira, que te dê também um pouco de prazer, que você também possa fazer as coisas que são relacionadas à carreira que você gostaria de ter. Eu vejo muita gente usando o tempo de lazer, assim: "Ah, então eu vou sentar na televisão, eu vou assistir Netflix das 8 da manhã no sábado, das 8 da manhã às 8 da noite, porque eu quero esquecer que eu tenho que voltar para o escritório na segunda. Então eu vou ficar lá Sim. assistindo um monte de coisa". Não, pensa como é que você vai usar o seu tempo para viabilizar o como que você falou, É, né. isso que eu ia te perguntar agora. Se é que tem uma pessoa que tá escutando o podcast, que nesse momento tá fazendo um trabalho que, né, um trabalho seguro para ganhar seu dinheiro, mas ainda tem esse sonho de atuar, como você acha que é a melhor maneira dessa pessoa fazer isso acontecer? Bom, primeiro eu acho que ela tem que continuar com o trabalho dela, né, seria muito leviano da minha parte falar: "Pede demissão", né, ela tem as contas para pagar, ela tem então, acho que ela tem que continuar com o trabalho dela. Sim. Eu acho que é uma questão de como você administra o tempo nesse quesito, né. Uhum. Como é que você, depois que você chega na sua casa à noite, algum momento que você tem no fim de semana e vai ser difícil para mim acreditar que ninguém tem tempo nenhum, nenhum, zero tempo. Você tá 24/7, 24 horas por dia, 7 ah, dias por semana trabalhando. Então, qual é o tempo, se ela pensa, qual é o tempo que você está usando com Netflix, com o seu
no seu celular, Sim. conversando com amigos. O que que você pode fazer? Como você pode encaixar Uhum. dentro da sua agenda Uhum. e não com o tempo que sobrou, porque isso é o maior perigo. Ah, é o tempo que quando sobrar um tempinho, eu vou me dedicar ao meu ah, ao que eu quero fazer, né, ao que eu Uhum. gostaria de fazer. Não, não. Fazer tempo na sua agenda. Então, todo sábado, das 9 às 10, eu vou fazer isso. Eu vou acordar meia hora mais cedo, eu vou dormir meia hora mais tarde, Uhum. né. Então, a minha sugestão é encontrar propositalmente, intencionalmente tempo na sua agenda para explorar ideias. E se você estiver numa comunidade, você vai ter mais ideias aí. Explorar ideias de como fazer isso. É, Outra coisa, para quem pode, ter um mentor, eu acho extremamente importante. E 100%. encurta muitos caminhos. Uhum. Porque você vai perguntar para quem já está lá, seguiu o caminho que você quer seguir. Uhum. Né? E eu não estou falando de um mentor que está muitos anos luz do que você quer fazer. Alguém que está 2, 3 passos à sua frente Uhum. já vai te ajudar muito a entender o caminho que você tem que seguir. Sim. Então, buscar um mentor, eu acho que é uma outra solução Crucial. muito boa. Sim, 100%. Uma coisa que você falou, que é outro aprendizado seu, Uhum. é a coisa das pequenas ações, né. Eu acho que quando a gente tem muita coisa pra fazer, a gente fica meio overwhelmed, né, e fica ansioso, e a gente meio que acaba não fazendo nada, por causa de um pequeno um É. choque. E eu percebi que quando eu estava na faculdade, pra entenderem, né, eu fazia 10 aulas por semestre, o que não é comum aqui nos Estados Unidos. Aqui o comum é 4 aulas, e eu fazia muitas aulas, então minha cabeça estava, assim, a milhão sempre. E eu lembro que uma coisa que você fala pra mim é: "Bia, faz pequenas ações". Então o que que você pode fazer uma coisa pequena agora que já vai te fazer se sentir bem. Porque eu acho que a gente sempre pensa no: "Ah, eu tenho que fazer isso, o resultado, o que a gente tem que fazer". E você me falou: "Sempre pense uma coisa pequena que você pode fazer". Por exemplo, uma coisa que você pode fazer para sua carreira de ator, ir olhar na elenco digital, ver se suas fotos estão tudo bem, ver se seus vídeos estão todo upload, ver se você pode seguir algum diretor de elenco no Instagram que posta algum teste. São pequenas coisas Exato. que podem fazer a total diferença e te ajudam a se sentir E mais você não sabe leve. qual dessas coisas vai funcionar, você nunca sabe. Sim, 100%. Isso é algo que você me fala É. muito, que a gente nunca sabe quem tá vendo o que nem você falou, quem vai funcionar, quem é a pessoa que vai te ajudar, porque a gente, né, eu gosto muito de romantizar a minha vida, eu Uhum. romantizo tudo. Eu sempre fico pensando: "Nossa, e se essa pessoa visse o meu Instagram e eles gostassem dos vídeos que eu postei, não sei o que, não sei o quê". E, tipo, você nunca sabe quem que tá assistindo, quem que tá vendo, até mesmo no LinkedIn com os seus clientes, você nunca sabe quem é o recrutador que viu, que gostou Exato. de você. E eu te E falo um exemplo pessoal meu, né, de muitos anos atrás, eu estava fazendo um MBA, estava trabalhando numa empresa, estava feliz nessa empresa, uhum, e um dia cheguei mais cedo para tomar um café, e uma colega minha, que estava na minha classe, que a gente nunca foi muito próxima, só sabia que ela estava na minha classe. Ela pediu o café do meu lado e ela falou: "Você trabalha na indústria farmacêutica, né?" Eu falei: "Trabalho". Ela falou: "Puxa, eu também. Um headhunter me ligou e só que eu não tenho interesse de sair da minha empresa agora. Você quer que eu dê o seu telefone para o headhunter?" Eu falei: "Ah, dá". Eu estava feliz na empresa que eu estava trabalhando. E ela deu, e esse headhunter virou uma entrevista, e que virou outra, que virou outra, e eu trabalhei 17 anos nessa empresa. Essa empresa que me levou para outros países da América Latina, fez vocês aprenderem espanhol, me trouxe para cá, por isso que vocês têm inglês, por isso que uhum, você pôde, estudar aqui em Nova York, né. Então, uhum, uma atitude tão simples, assim, de no café, ela me fez uma pergunta e a gente conversou e eu falei que sim, que eu estava aberta. E ela sabia como eu trabalhava? Não. Ela sabia se eu era dedicado ou não? Não. é, Ela só abriu uma porta para mim, porque depois a gente conversou sobre isso. Ela me disse que em uma das apresentações que eu estava fazendo, eu comentei que eu trabalhava na indústria farmacêutica, só comentei. Então ela ficou com isso na cabeça. Então você nunca sabe o que vai gerar o quê. Então o meu sim, ponto é: se ponha-se para fora, né, se uhum, mostre,
faça as ações com que você pode, se mostre É. visível, conecte com pessoas. Sim, e outra coisa também que é muito importante aqui é não falar não pra você mesmo, né. Eu acho que muita gente, por medo ou não se sentir suficiente, acaba falando: "Não, isso eu não sou, então nem vou aplicar, nem vou fazer". Eu lembro que você até falou uma coisa interessante, não sei se é algo que você quer expandir, mas que você já percebeu também que mulheres especificamente, quando elas veem um trabalho online, elas são muito as chances delas aplicarem é muito menor do que um homem. 100%. E eu escrevi isso no meu livro. Ah, Hum. que o que que acontece? Um homem, se ele vê uma descrição de cargo e ele tem 50, 40% daquela descrição de cargo, ele vai lá e aplica. Em geral, a mulher, se ela não tem 80, se ela já tem 80%, ela já fala: "Ah, eu não tenho 100%", ela não aplica. Eu tenho um caso interessante de uma cliente minha, que ela viu uma descrição de cargo dentro da empresa que ela trabalhava já há mais de 25 anos. Uhum. E ela falou: "Ah, eu não tenho todos os requisitos, eu não vou aplicar". Bom, ela não aplicou. E um colega dela, que era júnior em relação a ela, homem, dentro da equipe, aplicou, pegou a vaga, ou seja, ele tinha muito menos do que a experiência que ela tinha. Uhum. Tinha menos dos requisitos pedidos pela vaga, mas ele pegou a vaga e depois daquilo ele foi promovido 2 vezes mais, porque era uma vaga de muita exposição global. E ela segue na mesma função que ela tinha. Então, simplesmente porque ela disse não para ela antes. Se ela ia pegar essa vaga ou não, eu não sei. Eu só Sim. sei que ela teve 0% de chance, porque ela não se deu a chance. Por que você acha que isso acontece? Tipo, por que que o ser humano meio que se tira da oportunidade antes de se dar a oportunidade? Porque se julga muito, né, porque a gente lembra que a gente falou um pouco das vozes na Sabotadores. nossa cabeça, dos sabotadores. A primeira pessoa que a gente julga sempre é a nós mesmos, né, então a Uhum. gente está se auto-julgando e se auto-impondo limites o tempo inteiro. Por isso que é muito importante você ter a consciência do que está acontecendo com você, das coisas que você fala para você mesmo, que os sabotadores estão ali falando, para você falar: "Não, eu não vou escutar", É. né. Isso até tem me ajudado muito, porque quando eu vejo, por exemplo, um teste e eu vejo que eu não tenho tudo ali, mas sou muito parecida, eu fico pensando: "Putz, mas, eu não quero aplicar, porque e se eu aplicar, eles verem que eu apliquei, mas eu não tenho tudo, eles não vão mais gostar". Tem tanta coisa, assim, que eu crio na minha cabeça e é muito interessante que tem esse estudo especificamente com mulheres, né, É. comparado É ao um homem. comportamento mais que eu vejo mais frequentemente em mulheres do que em homens. É. Tem um vídeo que eu amo, que é o vídeo do Jim Carrey. Adoro esse vídeo. Ele faz um speech, Uhum. né, numa faculdade, numa graduação numa faculdade. E ele conta uma história que também ficou muito marcada pra mim, que o pai dele sempre quis ser um comediante, mas ele acabou não fazendo isso por querer ir atrás de um caminho mais seguro. E depois na vida dele, depois de seguir esse caminho seguro, ele foi demitido. E o Jim Carrey falou: "Nossa, olha que interessante, ele foi atrás de um caminho visto como seguro, mas ele agora está com insegurança. Então será que esse caminho que é visto como seguro realmente é o caminho que é seguro?" Exato, e eu faço uma colocação em cima do que você está falando. Quer dizer, ele foi ser contador, ele trabalhou a vida Uhum. inteira e ele foi demitido quando as crianças já eram grandes e ele já tinha quase 50 anos e não conseguia arrumar outro emprego. Será que ele era tão bom quanto contador? Eu não sei, né, ele estava fazendo uma coisa que ele não gostava. Será Uhum. que se ele tivesse perseguido o que era o talento dele, a essência dele, ele não poderia ter sido o melhor naquilo e ter feito uma carreira onde ele poderia ter ganho até mais dinheiro, onde Uhum. ele poderia ter trabalhado até mais tempo, É, né, quem sabe, eu não sei, exatamente. E acho né. que essa é a pior pergunta que a gente pode fazer, né, o "e se?". É o terrível. E se eu putz, e se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse ido atrás de outra carreira que eu realmente gostasse? E se? E eu acho que é por isso que, sei lá, eu prefiro muito mais daqui a uns anos não der certo e falar: "Meu, eu tentei, eu dei tudo de mim", do que olhar algumas vezes e falar: "Nossa, eu nem tentei porque eu estava com medo".
Exato. E eu prefiro me arrepender das coisas que eu fiz do que as que eu não fiz, Bom ponto. né. Porque quando você se arrepende de uma coisa que você fez, pelo menos você aprendeu. E isso é a coisa É. mais importante. Eu acho que também um outro mindset que me ajudou muito na minha vida é que tudo que eu faço, que talvez sejam coisas negativas, que eu não estou vendo como uma coisa boa, eu saio dali com algum tipo de aprendizado. E eu acho Mesmo quando é que difícil de encontrar o aprendizado, né, tem sim, que eu acho buscar. que esse é o ponto da vida. Eu acho que eu acredito muito, a gente já conversou um pouco sobre isso, mas eu acredito muito que tudo na vida é pré-planejado. As coisas são planejadas pra gente. E eu acho que ter esse mindset sempre me ajudou a ter uma conexão com Deus também muito forte e entender que as coisas acontecem, as coisas que estão acontecendo foram feitas para eu aprender, mesmo como negativo. É para aprender algo sobre mim, aprender algo com as pessoas para eu poder crescer como um ser humano. É, eu acho que é assim, toda vez que tiver alguma pergunta importante, você esteja ali sofrendo para responder, você tem que parar, sempre parar, pausar e perguntar: "Eu vou responder essa pergunta de um lugar de medo e insegurança ou de um lugar onde eu estou olhando para possibilidades?" Uhum, Porque quando a gente está com a nossa mente no modo sobrevivência, você não vê possibilidades, você não consegue ver nada criativo. uhum. Então não adianta tentar criar soluções e um modo mais ampliado de ver as coisas, mais positivo de ver as coisas, quando você está no modo sobrevivência. Sim, Talvez seja melhor dar uma pausa e sim. entender: "Ó, eu não estou no momento de que eu tô não estou no meu momento, eu não vou tomar uma solução uma E é atitude por isso boa". que é engraçado, né, por isso que parece sempre que as outras pessoas têm conselho melhor pra gente do que a gente mesmo. É. Porque o conselho do outro nunca vai vir com esses medos, esses Mm-mm. bloqueios que a gente mesmo já tem, né. Exato. Ele vem com você toda relaxada: "Olha, Bia, acho que você deveria fazer isso aqui". E eu acho que é isso, obviamente é muito difícil de fazer. Quando você tá numa situação Por isso que tem que pausar, né, às vezes não é o pausar, momento, você tem que de tomar uma pausar, decisão, né. dar um tempo, mas pensar: "Eu tô tomando essa decisão de que lugar? Uhum, Da onde está vindo essa minha tomada de decisão?" De uhum. uma tomada de uma visão, de que lentes eu estou usando? As lentes das possibilidades, da criatividade, do que é possível ou do medo, da insegurança? Muda completamente, as decisões e o que pode acontecer com você no futuro. Sim, 100%. Eu acho que é isso, nosso episódio. Hum. Acho que a gente falou sobre muitas coisas legais. É que sempre é assim, né, mãe? A gente fala de milhares de coisas rapidamente, mas tópicos que, tipo, são muito importantes. E tudo que a gente tá falando aqui são coisas que a gente já tem conversado sobre há muito, muito tempo. E já meio que viraram uma É. uma fundação pra mim, que eu às vezes até nem penso mais. Eu consigo reconhecer pensamentos que eu tinha antes, quando eu vou aplicar para um teste, eu agora eu tenho muita consciência do eu não vou falar não pra mim mesma. Antes eu falava não, agora eu falo: "Não, não vou falar não, eu vou aplicar. Se for não, deixa o outro falar não pra mim, não eu pra mim mesma". É. E eu acho que isso também tem feito uma grande diferença na minha vida, porque tem muito mais oportunidade que é criada. Por que que eu vou me limitar nas oportunidades, sendo que eu posso, né, só todas as oportunidades que aparecem no meu caminho eu pego. É, e eu acho que um dos temas que você está tratando aqui no seu podcast é o tema do autoconhecimento, né. Talvez a palavra mindset seja uma palavra muito batida, coach, né, Sim, mas na verdade é extremamente importante o autoconhecimento, porque é a partir daí que você consegue tomar melhores atitudes, melhores soluções que servem melhor à sua vida. sim. Então, sair do modo automático, principalmente para quem está querendo seguir uma carreira que é uma carreira desafiadora, saia do modo automático, olha, para e pensa o que que você pode fazer, pensa como você pode viabilizar, algumas ações, atividades que você não sabe no que aquilo vai Sim, e dar. pequenas ações, né. Pequenas ações. Então, assim, eu acho que para quem está escutando a gente hoje, eu diria assim: hora que acabar esse podcast, quais são 3 coisas que você pode fazer hoje Uhum, para te colocar mais perto do que você da carreira que você quer seguir? sim.
Muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Um prazer. Você me ajuda muito com tudo isso, todos esses autoconhecimentos. Eu tô muito feliz, assim, de poder estar compartilhando tudo que a gente conversa direto aqui em casa, com pessoas que estão necessitando dessa ajuda. E muito obrigada por estar aqui. E para vocês, que nem minha mãe falou, pensa em 3 pequenas ações que vocês podem tomar hoje para sua carreira artística. Não tem que ser uma coisa gigante. Pequenas coisas, como começar a pensar como você pode fazer suas fotos. Começar a pensar em um monólogo que você pode gravar. Começar a pensar em diretores de elencos que você pode seguir. Pequenas coisas todos os dias, eu juro que isso vai começar a criar uma bola de neve e vai ajudar vocês muito na carreira de vocês. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo episódio.